Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos a essa jornada do Advento de leitura e oração junto com o lecionário. Estamos no 13º dia do Advento e a nossa primeira leitura é em Isaías capítulo 12, versículo 1 a 6, que na Almeida 21 está escrito o seguinte: Naquele dia dirás: graças te dou ao Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nossa segunda leitura é em Amós, capítulo 8, versículo 4 a 12. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E a nossa terceira leitura é em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 15, o versículo 9 inteiro. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessas assistências aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando aos irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.
O nosso serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Dentre tantos princípios espirituais que nós temos na Bíblia Sagrada, um dos mais surpreendentes é o princípio da semeadura. Aquilo que você semeia, você certamente vai colher. E se você semeia tendo Deus como centro de todas as coisas, esse mesmo Deus te retribui em graça o benefício que você fez. Na verdade, a regra da semeadura, ela está baseada na regra da generosidade. No momento em que você abre o seu coração e dentro das tuas possibilidades você estende a mão para o próximo, Deus também, Ele estende a mão para você. E o surpreendente aqui é que a Bíblia nos garante que não vai nos faltar semente para semear. Isso quer dizer que aquilo que Deus dá não é para que nós, os receptores primários dessa graça, sejamos os únicos a usufruir desse benefício. Não. A verdadeira prosperidade que vem da generosidade vem em compartilhar ao outro a graça que uma vez Deus deu a mim. Nesse período do Natal, será que nós estamos vivendo a verdadeira prosperidade? Verdadeira prosperidade não é ter muito, mas é viver de maneira abençoada com aquilo que Deus nos possibilita viver. Sabe, uma das coisas mais tristes que pode haver é nós acharmos que aquilo que temos garante aquilo que somos. Muito pelo contrário, aquilo que nós damos diz muito daquilo que somos. Generosidade está atrelada com a verdadeira prosperidade. E essa prosperidade que Deus dá ao seu povo começa no nosso ato de, por causa da graça que uma vez Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, nós também concedermos aos outros, principalmente aqueles que não têm a mesma condição que a nossa, a mesma graça. As igrejas da Grécia estavam prontas para contribuir, a despeito de todas as dificuldades que eles estavam passando, principalmente em termos financeiros. Será que isso não é a verdadeira prosperidade? Você, ainda que esteja vivendo uma vida muito aquém dos padrões de riqueza que esse mundo nos estabelece, ainda assim, ter com o que compartilhar com seu semelhante. O Evangelho nos ensina a fazer isso. O Evangelho não quer que a gente viva escravo do dinheiro. O Evangelho nos ensina a usar o dinheiro para suprir a necessidade do outro e assim edificar a igreja, edificar o reino de Deus. Que nesse advento nós possamos viver a real prosperidade que nasce da generosidade. Nunca se esqueça, nós temos a obrigação de sermos generosos, porque Deus foi generoso conosco ao nos dar Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, assim como em tua primeira vinda enviaste um mensageiro para preparar o caminho diante de ti, concede à tua igreja hoje a graça de anunciar a tua palavra e preparar o caminho da tua vinda, da segunda vinda, para que encontres um povo santo e agradável a ti, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.